O mundo muda constantemente. O frágil equilíbrio que caracteriza a complexidade de sistemas que se interrelacionam para criar um ambiente ideal para a vida pode estar condicionado por fenômenos físicos claros e visíveis, como a atividade vulcânica, que ainda que comece embaixo da Terra, muitas vezes chega à superfície e podemos ver seus efeitos, como por exemplo este vulcão, responsável por uma das mais recentes e famosas erupções aqui na Islândia. Ou também pode se encontrar em outros aspectos, muito mais difíceis de se perceber ao olho nu. There are so many things about the Earth that make it perfect for life to exist. Its distance from the sun as it goes around, the rate at which the Earth rotates on its axis. Imagine if it didn't turn very fast and the Earth just got scorched by the sun as it slowly turned. The strength of gravity is one thing. If gravity was stronger than it is, then the sun would have a much faster nuclear reaction going on inside it, and ironically it would probably explode, but before it exploded it would put out so much energy that it would kill all the life on the Earth. Many different factors that come together. But when you zoom in on the Earth itself, I'm particularly fascinated with the atmosphere around the Earth. It's this thin layer, and it's obviously essential for life. Quando os astronautas foram para o espaço, a primeira coisa que chamou a atenção neles foi a coloração da Terra. Os raios solares incidiam sobre ela e aquilo brilhava, o grande planeta azul, o que Carl Sagan vai falar de pálido ponto azul. A atmosfera, de modo geral, ela é única. Nuestro planeta, la Tierra, la parte dura del planeta, está rodeada por una capa de gas que es absolutamente imprescindible para la vida en la Tierra también, que es lo que llamamos la atmósfera. Y esa atmósfera tiene muchas funciones. Una de ellas es contener los gases que necesitamos, por ejemplo, para respirar. El oxígeno que nosotros necesitamos para respirar está en la atmósfera, pero no solamente eso. La atmósfera tiene un papel importante también en protegernos de las radiaciones dañinas del Sol. El Sol no solamente nos da luz y calor, sino que también produce una serie de radiaciones que son perjudiciales, y nuestra atmósfera tiene un filtro. Tiene un filtro que es la capa de ozono para esas radiaciones. Entonces, nuestra atmósfera está diseñada para darnos lo que necesitamos y evitarnos las cosas que nos resultarían dañinas. We think of the atmosphere as the thing that has oxygen in it that we breathe and that allows us to live. But actually, it's mostly nitrogen. Why is there so much nitrogen in the atmosphere? Well, it turns out that nitrogen is a gas that is very inert. That means it doesn't react with other things. Oxygen, on the other hand, is a gas that is very reactive. We could watch oxygen reacting with things when we light a fire, for example. The oxygen is burning in there. It's what allows the fire to go. The chemical reaction releases heat, and that can be useful or destructive. But because we've diluted the atmosphere with nitrogen, which doesn't react with other things, we can have enough oxygen for us to breathe and survive and thrive, while at the same time not having wildfires that just burn everything up and leave us dead. So it's a perfectly balanced kind of system with our atmosphere. It's a perfectly balanced system in terms of its distance from the sun, the amount of energy that the sun puts out, the angle of the axis
from the sun. All of these different variables, they all come together and they're all essential if life is going to exist on this fabulously beautiful planet that we live on. Terra viva, em cada detalhe projetada para proteger os seus habitantes como o tesouro mais precioso. Desde os polos até o Equador, o maravilhoso equilíbrio que existe no nosso planeta garante a diversidade de temperaturas e condições ambientais ideais para que a vida esteja distribuída sobre toda a Terra. Desde os intrincados processos que ocorrem em seu interior até a fina camada que o rodeia. Este pequeno ponto azul no espaço possui todos os elementos necessários para que façamos dele o nosso lar. A atmosfera terrestre, ela possui pelo menos 4 camadas. Alguns pesquisadores tratam de 5. Nós temos a primeira, troposfera, depois nós temos a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e alguns consideram a exosfera como uma última camada. Em cada uma delas nós temos processos e nós temos um comportamento da temperatura. Na primeira camada, a temperatura diminui com a altitude, porque a luz, quando se dirige do Sol para a Terra, ela vem na forma de micro-ondas. Elas não reagem com os gases, elas só vão reagir com a superfície. Elas vão aquecer a superfície por seu turno vai refleti-la em forma de ondas longas e essas ondas é que vão aquecer o ar. Então, na medida em que nós subimos, a temperatura cai. Quando nós chegamos na segunda camada, que é a estratosfera, já não há mais nenhuma influência das ondas longas. Essa primeira camada, ela tem uma dimensão média de 10, 8 quilômetros, né? No Equador ela é um pouco maior, chega quem sabe até uns 16, nos polos ela diminui para 8, mas na média a gente trabalha com 12 quilômetros mais ou menos. Então lá na estratosfera já não há mais esse mecanismo, mas há uma dosagem de ozônio. E esse ozônio, ele sim consegue reagir com as ondas curtas. E essa reação se dá principalmente com os raios ultravioleta. Então lá, aquela temperatura que vinha caindo se estabiliza e começa a subir. Subir em relação ao que ela estava, né? Que ela sai daqui uma temperatura média de 16 graus, vai até mais ou menos por volta aí de uns 10 graus negativos, conforme o lugar até pode chegar a mais, a 60, mas depois ela se estabiliza e volta para pelo menos 0 grau, certo? Aí depois nós vamos ter a mesosfera, onde o ozônio já não atua. E como não há o ozônio, a temperatura volta a cair, vai até 100 graus negativo. E aí na termosfera, a quarta camada, nós já vamos ter uma ação compartilhada, tanto do oxigênio atômico, né, reagindo com alguns comprimentos de onda, como também a reação que há do nosso campo eletromagnético ao vento solar. Quando você trabalha com a ideia de atmosfera como estrutura preservante, altamente sofisticada, altamente elaborada, você começa a entender agora os movimentos que existem internos. Então você tem todo o movimento gasoso planetário sofrendo grandes deslocamentos de massa, de ar quente e de ar frio. É essa variação de massa que permite que a vida se espalhe. Otra función muy importante de la atmósfera es mantener la temperatura de la Tierra en un rango de temperaturas que permita la vida tal y como la conocemos. Y para eso pues hay una serie de gases en la atmósfera que son lo que se conocen como gases invernaderos. El más conocido es el dióxido de carbono, pero hay otros que en la cantidad apropiada hacen que cuando el calor nos llega desde el Sol, entre en la atmósfera pero no pueda salir. Es equivalente, y por eso se llama así, a lo que haría el plástico o los cristales de un invernadero. Y es que dejan entrar la luz y el calor pero no la dejan salir. Entonces eso mismo lo están haciendo esos gases invernaderos en nuestra atmósfera. Que en la cantidad apropiada es perfecto, porque la Tierra se mantiene a la temperatura, se mantiene caliente a la temperatura adecuada. El problema es cuando tenemos un exceso de esos gases, porque entonces la temperatura también es excesiva. Aquela
aquela distribuição habitual, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,003% de gás carbônico mudou. Nós temos lançado muito gás carbono. E o gás carbono, ele consegue impedir que as ondas longas retornem para o espaço. É isso que nós chamamos de efeito estufa. E já existe um efeito estufa natural. A dosagem que nós tínhamos de gás carbono na nossa atmosfera impedia que as nossas noites fossem congelantes. Só que agora nós estamos potencializando essa capacidade da nossa atmosfera reter calor. Daquilo que chega, a Terra reenvia para o espaço uma boa parte. Só que agora, com esse aumento de gás carbono, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos aumentando a capacidade da atmosfera a reter calor. Quando ela retém calor, qual que é o primeiro instrumento que ela vai ter de socorro? Os oceanos. Os oceanos vão ficar com esse calor. Só que daí eles vão começar a aquecer o ar que está em contato com eles. E conforme a temperatura dos oceanos vão subindo, a probabilidade de nós termos um movimento ascendente aumenta. E aí, com base na lei de Coriolis, onde tudo gira, quando eu jogo água na pia, ela gira, os planetas giram ao seu redor, ao redor da sua estrela, o conjunto de sistema solar gira ao redor da sua galáxia, as galáxias giram. Então o que acontece? Quando esse ar sobe por estar aquecido, porque a água está mais quente e está aquecendo ele agora com mais eficiência, ele vai subir, mas ele vai subir também o quê? Girando. E aí, se estiver subindo muito ar e girando, vai formar um movimento ciclônico que nós vamos chamar de furacão. E nos últimos anos, a ocorrência desses eventos tem nos assustado, porque está fugindo à média. E isso nos mostra que está havendo alguma mudança climática. Isso nos mostra que a ciclagem da energia no planeta está perturbada. Y eso terá consecuencias. Incluso pequeños incrementos de décimas de grado o de pocos grados pueden cambiar completamente el clima de la Tierra y producir consecuencias muy graves. Estaríamos hablando del deshielo de los glaciares y de los casquetes polares, de un aumento en el nivel del mar, con lo cual muchas zonas podrían quedar inundadas, pero no solamente eso. Un pequeño cambio en la temperatura desajusta la atmósfera completamente, con lo cual se pueden generar procesos catastróficos, tormentas tropicales, huracanes, todo ese tipo de cosas de muchísima más intensidad y con muchísima más frecuencia de lo que ocurría con anterioridad. As causas podem até ser questionadas, mas os dados são indiscutíveis. Grandes mudanças afligem a Terra, que em suas desesperadas tentativas para restabelecer seu equilíbrio, manifesta violentos fenômenos naturais, terremotos, furacões, inundações. E ainda assim, poucos respondem a esse clamor por atenção e ignoram a grande influência que poderiam ter com suas ações, por menores que sejam. Seriam inevitáveis estes fenômenos que nos açoitam implacavelmente? Será que nosso planeta quer nos dizer algo? O aquecimento global é real. As causas do aquecimento global é que são discutíveis. Que a gente está passando por aquecimento do planeta, isso é irrefutável. A questão é, um grupo que diz que o problema do ser humano, as atividades humanas estão influenciando, o outro diz que é um aquecimento natural do planeta. Eu acho que é uma mistura dos dois. Existe um aquecimento natural do planeta, em que você tem aquecimentos e resfriamentos naturais, e existe também, evidentemente, uma ação humana nossa que vem acelerando esse processo e aumentando um pouco esse aquecimento. Eu acho que é uma junção dos dois fatores, mas é irrefutável. Acho que o aquecimento é real e pode efetivamente provocar problemas sérios para a humanidade. Irrespective of what position people choose to take, if the Earth is warming up, what kinds of impacts will that have on the entire surface of the Earth?
even in a place like Iceland here, it might be attractive to think of a little bit more warmth here sometimes because it can be very cold. But global warming is something that will affect every living thing on the face of the earth if it occurs. Some may be benefited, but many are going to be impacted in a very negative way. The current temperature of the earth is so good, is so perfect, and it would be tragic if our activities in polluting the earth actually make it less habitable for ourselves and for the other living things that we share the earth with. Se estamos tanto perto do Círculo Ártico, onde nos encontramos agora, ou em qualquer outro ponto do planeta, mais quente, seco, úmido, somos testemunhas do que pareceria ser um chamado de atenção. Qual será a razão do aumento de tantas catástrofes e fenômenos naturais inesperados? Climas extremos em algumas regiões ou épocas do ano, falta de chuvas ou o excesso delas, ou quiçá o derretimento de grandes blocos de gelo como estes. Seria este, na realidade, o último pedido de ajuda de um mundo que clama por uma intervenção? Todas as mudanças climáticas, por mais violentas e bruscas que forem, elas exigem uma atitude adaptativa. Então, eu, como ser humano, sou responsável sim pela Terra. Eu sou responsável pelo planeta. Essa ideia de que isso é responsabilidade de alguém, de um governo, de alguma instituição, não cabe mais numa postura de um ser moderno, de um ser disposto a gerar vida, preservar vida, não para si, mas para as próximas gerações que vão acompanhar esse planeta, que vão estar presentes nele. Se nós fecharmos os olhos para essas mudanças, de tal maneira a nos excluirmos de participarmos da proteção do nosso planeta, nós vamos estar destruindo com certeza qualquer chance que as novas gerações possam ter de ver uma borboleta, por exemplo. Talvez eles possam apenas visualizar isso em livros de história. Olha, essa era a borboleta que meu pai via, porque hoje eu não a vejo mais. As mudanças foram tão grandes, os seres humanos que podiam fazer algo se excluíram de fazê-lo, de tal maneira que hoje elas só aparecem em livros, só aparecem em desenhos, só aparecem em museus e não aparecem mais na natureza propriamente dita. La responsabilidad de cuidar de este planeta, de mantenerlo, es de todos. Muchas veces no nos damos cuenta porque parece que los problemas de calentamiento global, ese tipo de cosas son muy grandes y como que no podemos hacer nada. Y como no podemos hacer nada, pues a veces nos quitamos un poco la responsabilidad de encima. Pero la realidad es que sí podemos hacer. Porque a lo mejor la actitud o el cambio de hábitos de una sola persona no tiene un gran impacto, pero si todos lo hacemos sí que puede llegar a tener un gran impacto. Y hay cosas que todos sabemos que podemos hacer y muchas veces no las hacemos por una excusa o por otra. El hecho de consumir más de lo que necesitamos, por ejemplo. Todo lo que nosotros compramos que realmente no necesitamos, todo el proceso de producción de todas las cosas que no necesitamos, más luego el proceso de deshacerse de todo lo que nos tenemos que quitar de encima para poner lo nuevo que hemos comprado que no nos cabe en casa, todo eso produce contaminación, produce gases invernaderos, toda una serie de problemas. Entonces, por ejemplo, el exceso de consumo. Y luego hay pequeñas cosas que podemos hacer todos y que tienen un gran impacto, sobre todo si es una gran cantidad de personas las que se conciencian y las hacen. El tema de los plásticos. El plástico es una sustancia, un producto de la sociedad actual que tiene muchísimas ventajas y por eso se usa para todo, porque pesa muy poquito, es fácil de fabricar. El problema es que es muy difícil luego de destruir. El problema es que después es algo que va a permanecer en la naturaleza durante muchísimo tiempo. Entonces, reducir el uso de plásticos. Es tan sencillo como ir al supermercado con nuestras propias bolsas. El uso de no usar bolsas de plástico, decidir no voy a volver a usar bolsas de plástico desechables, es un pequeño esfuerzo, pero que si lo hacemos todos puede tener un impacto muy grande, porque los plásticos es uno de los problemas de contaminación más grande que tenemos actualmente y en los océanos está causando una problemática muy grave.
Quando nós versamos sobre essa situação da necessidade de haver uma mudança na sociedade, eu acho que nós corremos um risco. É de achar que primeiro tem que acontecer lá para depois acontecer aqui. Nós temos um slogan no campo das ciências ambientais e da terra. Nós dizemos sempre assim, né? Haja localmente, mas pense globalmente. O que nós queremos dizer com isso? Cada indivíduo faz a diferença. É aquele folclore do beija-flor tentando apagar o incêndio na floresta. Né? Ah, mas o que ele vai fazer? Não, em se tratando de equilíbrio ambiental, em se tratando de qualidade de vida, todos temos um papel a cumprir. Quando nós evocamos os 4 R's, reduzir, reciclar, reutilizar, nós temos que enfatizar, sobretudo, reeducar. Porque cada indivíduo pode fazer a diferença. Cada indivíduo gera um volume. Nós temos estudos que mostram que, a depender da sociedade, um indivíduo pode gerar de 250 gramas até 1 quilo de lixo por dia. Que um indivíduo pode consumir de 2, 3 litros de água a mais de 100 litros de água por dia. Isso inserido todas as coisas que fazem a sua satisfação pessoal, a sua vida, né? Num lugar mais desenvolvido vai se consumir mais água a partir do que ele se alimenta, do que ele utiliza, né? Daquilo que foi utilizado no processo. Então, se um indivíduo começar a rever seus hábitos, já vai ser prestada uma grande contribuição, que diária, multiplicada por 365 dias, vai chegar num número gigantesco, que somado aos anos da sua existência, muito mais ainda. Nós precisamos parar de ter aquela máxima, né? Eu vou parafraseando aquela frase do pessoal da área de humanas, né? Privatizar o lucro e socializar o prejuízo. Eu preciso parar com isso. Eu preciso entender que eu tenho um papel, que a economia que eu faço faz a diferença e que a minha atitude pode influenciar outras pessoas. Quem sabe a grande vitória vai começar quando cada um reeducar os seus hábitos. Esse é o pontapé que inicia toda essa caminhada, que vai consumar na normalização da vida. Porque a normalização é uma vida em harmonia com a natureza, e não do jeito que ela está pautada nos dias que nós vivemos. Recebemos um presente, um planeta para chamarmos de nosso, um lugar perfeito, interconectado, detalhadamente projetado para que a vida floresça e se multiplique sobre sua superfície. Mas o estamos tratando como deveríamos? Ou estamos fazendo dele um campo de batalha, onde ser o mais forte é a única coisa que importa, onde a sobrevivência significa destruir ao outro, onde não há lugar para a compaixão e a empatia? Em um mundo onde cada aspecto conta, onde seres, ciclos e sistemas compõem uma sinfonia harmônica de vida, é a nossa missão conseguir que ela continue tocando através do poder insondável do amor. Amor que protege, que não depende de retribuições, mesmo que acabe sempre beneficiado. Amor que possibilita chamarmos esta terra viva de nosso lar. Our planet is a fragile planet. When we first saw photographs from space, you see this blue island, and suddenly you realize there's a limit to our resources. There's something there that needs to be cared for. We don't have any other place to go if it goes bad. So those who accept the idea of God as the creator, making humans and saying, you're in charge here, take care of this, it gives us a strong motivation to take care of the environment, to be keepers of the garden, and to do what we can to help our world thrive, taking care of people, taking care of wildlife, taking care of water and air. Those are all part of the necessities for life. And creationists should be good environmental keepers. When you look at the Bible, it's surprising how much there is in there about how we should treat
other organisms. The Bible tells us how we should take care of our farm animals, for example. It tells us things like we shouldn't go and both kill the mother bird and take her eggs. Leave her so that she can at least lay more eggs. It's a wise thing. If we need to eat, we need to eat. But it's a wise thing to have the least impact, or at least the least negative impact on other organisms. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén y les enseñó todo lo que había, les dijo que lo labraran, lo cuidasen y lo guardasen. Y les dio dominio sobre el resto de las especies. Y muchas veces nos hemos quedado solamente con esa última parte, con la idea de que nosotros somos la especie dominante y que tenemos el derecho de dominar, de utilizar todo lo demás. Y nos hemos olvidado de la primera. Y eso va todo junto. Cuando Dios da al hombre dominio sobre el resto de las especies y sobre la tierra, es precisamente para que la cuide, para que la guarde y para que la tenga en las mejores condiciones posibles. Y eso actualmente es algo que no estamos haciendo, por lo menos no estamos haciendo lo bien que deberíamos hacer. Irrespective of whether global warming is occurring, it is indisputable that we as human beings are having a global impact on the environment of the earth. We are burning huge amounts of fossil fuels. We're producing huge amounts of garbage. We're consuming major resources at a rate that seems to be unsustainable. We're cutting down forests. We're turning land that was wild into farmland, and that's not necessarily a bad thing. But surely our interest as Christians should be not only in making profits or doing the easiest, most simple thing, but our interest should be in the well-being of our fellow human beings and also the other creatures that God created that share this planet with us. They're beautiful and they are our responsibility. This is one reason why I believe that being careful in the way we use resources is a wise thing and a good thing, a righteous thing to do. In the story of creation, human beings are given responsibility for the earth. It would be tragic if we fail in that responsibility.